Olá pessoal, vamos começar o estudo do capítulo 2, a dinâmica da vida na Terra, falando desta palavrinha que está aqui bem no meio em vermelho. Não está em vermelho à toa não, é justamente pela importância que ela tem. Mas o que vem a ser ecologia? A ecologia é uma ciência que estuda os seres vivos e suas relações com o meio ambiente. É uma palavra que deriva do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Por isso, podemos dizer que ecologia é o estudo da casa, mas não essa casa onde a gente mora com o papai, com a mamãe. Né? Eu estou falando da nossa casa como um todo, nosso planeta Terra. Então, ela vai estudar todos os seres vivos com os fatores físicos e químicos do nosso planeta e essa relação com a própria manutenção da vida. Por isso ela é uma ciência tão importante, pois os resultados dos ecologistas vão trazer informações, vão revelar dados que para dizer se os ecossistemas estão em perfeita harmonia ou não. Vivemos atualmente uma época em que os problemas ambientais estão se agravando muito e esses problemas saltam aos nossos olhos. Né? Aí temos os problemas da questão da falta de água, o calor, algumas regiões passando frio horroroso, né? Vendavais e nevascas terríveis. Será que existe uma relação entre os seres vivos, os fatores físicos e químicos do planeta e tudo isso que está acontecendo no mundo hoje? Bem, vale aí uma boa reflexão para a gente, né? Precisamos agora compreender esse termo, espécie. É o conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. As espécies são organismos muito semelhantes e que, por isso, possuem a capacidade de cruzar entre si, gerando descendentes. Os seres humanos, por exemplo, são da mesma espécie. Os cães são da mesma espécie. Né? Então, nós temos uma infinidade. Atualmente, parece que já foram catalogados mais de 1.700.000 espécies diferentes. Todos os cães do mundo correspondem à mesma espécie. Isso por quê? Porque eles podem cruzar entre si, gerando novos descendentes. Então, quando eu pego os diferentes organismos, né, essas espécies, isoladamente, eu posso dizer que eu tenho um organismo. Aqui eu tenho um elefante, aqui eu tenho um tipo de planta, né, uma árvore aqui de uma determinada espécie. Quando eu pego diversos elefantes e coloco eles juntos, ou seja, vários organismos da mesma espécie, ou eu pego esta árvore aqui e coloco várias árvores que são semelhantes a ela, eu passo a ter uma população. O que vem a ser população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo numa determinada região. Agora, quando eu pego estas diferentes populações e coloco para viverem juntas, eu tenho aqui, por exemplo, os elefantes, as árvores dessa espécie de árvore aqui, as zebras. Então, eu tenho elas vivendo em conjunto, eu passo a ter uma comunidade. Agora, quando eu pego estas comunidades, as diferentes comunidades, e interajo com os chamados fatores bióticos e os fatores abióticos, aí eu passo a ter um ecossistema. Agora, o que vem a ser um fator biótico e o que vem a ser um fator abiótico? Os fatores bióticos, bio significa vida. Então, os fatores bióticos são os fatores vivos de um determinado ecossistema. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, eu vejo o elefante, é um ser vivo, a grama é um ser vivo, a zebra é um ser vivo, as árvores são seres vivos. Então, todos os seres vivos que compõem esse ecossistema correspondem aos meus fatores bióticos. E quem são os fatores abióticos? A da ideia de negação, bio de vida. Então, os fatores que não são vivos. Os fatores que não são vivos, mas que são importantes para a vida. Por exemplo, a água, a luz, a salinidade, né, os minerais. Então, eu tenho um conjunto de fatores em um determinado ecossistema que são importantes para a manutenção da vida daquela região. Imagine aqui esses animais sem água, ou, por exemplo, sem a presença da luz, para que as plantas pudessem realizar a fotossíntese. Né? Então, a junção desses fatores bióticos e desses fatores abióticos vão formar o que nós chamamos
de ecossistemas. Esses ecossistemas agrupam-se em biomas, e os biomas de todo o mundo vão formar o que nós chamamos de biosfera. Biovida, esfera, o planeta Terra. Então, seria a esfera de vida no nosso planeta. Partimos, então, para dois conceitos extremamente importantes no estudo da ecologia. Um é o habitat e o outro é o nicho ecológico. Quem vem a ser o habitat? O habitat é o local, é o lugar na natureza onde uma espécie vive. Por exemplo, o habitat de uma planta Vitória régia são os lagos e as matas alagadas da Amazônia. Então, o habitat nada mais é do que o local onde a espécie vive. Assim, entre aspas, nós dizemos que é a casa de uma espécie em determinado ambiente. É o local onde ele vive, né? É a moradia dele, é o local onde ele está melhor adaptado. Tá? Já o nicho ecológico é um conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Pode-se dizer ainda que o nicho é um modo de vida, né, desse organismo na natureza. Eu costumo dizer que o nicho ecológico é o trabalho que aquele organismo faz na natureza, né? Então é aquilo que ele faz o tempo todo, é aquilo que caracteriza ele. Então, por exemplo, eu tenho lá uma abelha que mora numa determinada colmeia numa árvore. Tá? Todo dia ela sai, vai voando, coleta o pólen, faz o mel. Então, essa colmeia, nessa árvore, é o habitat dela. Esse ambiente é o habitat dela. E qual seria o nicho ecológico dessa abelha? Justamente isso. Pegar o pólen, produzir o mel. Então, esse mecanismo que ela faz o tempo todo caracteriza, entre aspas, a sua profissão. Tá? Essa profissão do organismo é chamada de nicho ecológico. Os organismos estão o tempo todo interagindo entre si. Tá? E eu separei aqui três grupos: dos produtores, dos consumidores e dos decompositores. Os seres produtores são os organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Tá? Nós temos os organismos, alguns que são quimiosintetizantes e outros que são fotossintetizantes. Para vocês que são do sexto ano, nós vamos nos prender momentaneamente nos organismos fotossintetizantes. São os organismos que produzem seu alimento através do processo de fotossíntese. Utilizam a luz do sol para produzir o seu alimento. É o caso, por exemplo, das plantas. Alguns organismos, como é o caso dos consumidores e decompositores, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de outros organismos. No caso dos consumidores, eles vão se alimentar ou diretamente dos seres produtores ou vão se alimentar de outros consumidores. Já os decompositores, eles ajudam no processo de ciclagem da matéria. São, por exemplo, os fungos e as bactérias que vão ajudar na decomposição da matéria, devolvendo os nutrientes ao solo para que os produtores possam recomeçar esse ciclo. Agora, que ciclo é esse? Esse ciclo pode ser representado aqui nesta cadeia alimentar. É o ciclo da ciclagem da matéria. Então, eu tenho aqui um vegetal, uma planta, ele é um ser produtor, por isso ele é autótrofo, né? Ele é um organismo que produz seu próprio alimento e por isso também ele ocupa o primeiro nível trófico. O nível trófico dos produtores são os organismos que conseguem produzir seu próprio alimento. Alguns organismos são chamados de consumidores primários. O que são os consumidores primários? São aqueles consumidores que se alimentam diretamente do consumidor, do produtor, né? São os organismos que se alimentam diretamente de quem produz a matéria orgânica. Tá? Então, quando eu tenho aqui um organismo que ele se alimenta diretamente dos produtores, eu tenho um consumidor primário. Outros organismos são consumidores secundários, quando se alimentam do consumidor primário. E assim sucessivamente, e eu vou aumentando o nível trófico. O interessante é que os seres decompositores vão atuar sobre todos eles, devolvendo então a matéria orgânica presente em todo esse sistema para que ela possa ocorrer o que nós chamamos de ciclagem da matéria. Só que nós sabemos que na natureza não acontece assim bonitinho, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nessa sequência. Porque na natureza, né,
alguns organismos eles vão ora atuar como consumidor primário, ora atuar como consumidor secundário, né? Por exemplo, aqui eu coloquei 3 exemplos. Ó, essas gramíneas, essas verduras e essas árvores. Tá? Esse coelho, ele pode comer da verdura, tá? Essa zebra pode comer desta árvore, mas aí a gente começa a perceber o seguinte, que esse ratinho ele pode comer da verdura e comer da árvore. Só que nesse caso, todos eles estão atuando como consumidores de primeira ordem, consumidores primários. Mas vamos imaginar, por exemplo, se esse gavião, tá, ele se alimentasse diretamente do coelho. Se ele se alimentasse diretamente do coelho, ele seria um consumidor de segunda ordem. Mas se ele se alimentasse da raposa, que se alimentou do rato, que se alimentou da gramínea, ele passaria a ser um consumidor de terceira ordem. Então a gente pode reparar que aqui na teia que é formada, que nós chamamos de teia alimentar, nós temos uma variedade muito grande de possibilidades de como esses organismos vão se alimentar. Então, mas eu mantenho na estrutura. Os produtores são aqueles que têm a capacidade de produzir o seu alimento. Os consumidores nem sempre vão ser da mesma ordem. Eu mesmo, quando eu almocei hoje, eu comi uma saladinha. Então, no momento que eu comi a saladinha, eu era um consumidor de primeira ordem, um consumidor primário. Mas eu também comi um bife. Na hora que eu estava comendo um pedaço de carne, eu passei a ser um consumidor de segunda ordem, por exemplo, já que estou supondo que a vaca se alimentou da grama. Então, esse processo, né, de formação da teia alimentar, ele corresponde muito mais à verdade do que simplesmente eu olhar para a cadeia alimentar. Só que na hora que eu estudo a cadeia alimentar, fica mais fácil. Eu consigo compreender o processo com mais facilidade. Mas na natureza nós vamos ter a formação das teias alimentares. E por falar das teias alimentares, das cadeias alimentares, eu preciso aprofundar um bocadinho no que diz respeito aos seres produtores. Então eu separei aqui uma planta que faz fotossíntese. Tá? Então eu tenho aqui essa planta que vai absorver água e sais minerais do solo, ela vai retirar gás carbônico do ambiente, vai absorver a luz solar e por meio do processo da fotossíntese ela vai produzir o seu alimento, a glicose. Essa glicose vai ser usada no seu crescimento, na produção das outras substâncias que ela precisa para o seu desenvolvimento. E, além disso, ela vai liberar para o ambiente oxigênio. Tá? Esse organismo que conseguiu pegar componentes inorgânicos e transformar em um componente orgânico, ela vai ser chamada, então, de um organismo produtor. E é justamente a planta, justamente esses organismos produtores, que serão a base das cadeias alimentares, são eles que vão sustentar as teias alimentares, tá bom?